Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Privilégio, meus irmãos, estar com vocês mais um domingo. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14. As crianças, é verdade. Crianças podem descer. Obrigado. Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 66, continuando a nossa série no Evangelho de Marcos. O Senhor tem falado bastante conosco. Tem sido um privilégio estudarmos a palavra de Deus e crescer no conhecimento na graça do Senhor. Na semana passada eu pude falar um pouco do momento do julgamento de Jesus, onde de fato nós vimos a injustiça humana agindo sobre o Senhor, mas de todas as formas o Senhor se manifestou sendo verdadeiramente firme, fiel à sua palavra e à sua verdade. Como o Senhor Jesus mesmo disse, Ele mesmo é a própria verdade. Então, diante de acusadores, Ele não se calou, mas disse que era o Filho de Deus. E foi por isso, então, que aquele julgamento foi conduzido, como nós estudamos semana passada, e Ele foi, então, levado para ser morto. Mas é interessante, irmãos, que o texto de hoje fala a respeito de um evento que estava acontecendo simultaneamente a esse julgamento de Jesus. E Marcos, ele de forma muito interessante, ele faz uma introdução para esse momento no texto que nós lemos semana passada. Então vamos voltar no Marcos capítulo 14, só no verso de número 54, onde Marcos faz a introdução para essa história que é narrada aqui a respeito de Pedro. Então vejamos, verso 54. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Verso 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: "Você também estava com Jesus o Nazareno." Mas ele negou, dizendo: "Não o conheço, nem compreendo o que você está falando." E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: "Este é um deles." Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: "Com certeza você é um deles, porque também é galileu." Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem de quem vocês estão falando." E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes." E caindo em si, começou a chorar. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa manhã mais uma vez. Que sejamos alimentados, Senhor, por tua palavra. Que sejamos confrontados, Senhor, confortados, consolados. E que sejamos cheios de esperança, Pai, pelo poder da sua palavra, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Me lembrei dos meus momentos de cursinho, de escola, de estudar. Acho que todo mundo passa por isso. E eu me lembro de uma disciplina que eu gostava bastante. Disciplina de física. E na física, eu não sei quantos aqui têm muita afinidade com a física, com as exatas, mas a minha formação, em primeiro lugar, eu sou engenheiro civil. Então eu estudei muito sobre física, matemática e essas coisas. E aí eu me lembro muito bem das aulas de física, onde a gente estudava um pouco sobre gravidade. E a gente sabe que os corpos com grande massa têm uma gravidade que exerce sobre qualquer outro corpo ao redor. É assim que funciona, por exemplo, o princípio dos planetas, né? Os planetas estão orbitando em torno do Sol, que tem maior massa. Por isso a gravidade dele, a força que ele exerce ali é muito maior. E é interessante que qualquer coisa que você levanta e joga e solta, ela vai retornar ao chão. Esse é um princípio que a gente aprende desde quando a gente é pequenininho. Como que a gente sabe isso? A criança está correndo, do nada ela cai no chão. Obviamente, o chão parece que puxa todas as coisas, e de fato a gente sabe que é assim. Mas existe um outro conceito, que é o conceito de conservação de energia, que quando a gente pega um elemento, por exemplo, e eu começo a levantá-lo cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, ele vai acumulando em si um tipo de energia.
que a gente chama de energia potencial. E aí, quando a gente solta esse elemento, o que acontece? Essa energia potencial vai se transformar em energia cinética, de movimento. Olha só, todo mundo fez ensino médio, coisa boa. E aí, acontece que quando solta esse elemento, ele começa a acelerar. E quanto mais alto ele estava, mais rápido ele vai começar a descer. E essa aceleração acontece, até que de fato ele cai aonde? No chão. E não passa. Isso acontece sempre. E, gente, obviamente eu estou falando aqui sobre física, gravidade e tudo mais, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas esse princípio me ensinou muito a respeito da vida de Pedro. Pedro se colocou o mais alto que ele poderia se colocar. Pedro disse a Jesus: Senhor, eu morrerei por você. Se for necessário, eu entrego a minha vida com você. Eu vou com você até o fim. Pedro não tinha percebido que isso estava acumulando sobre ele mesmo um peso que ele não poderia suportar. E é interessante que a gente percebe nos evangelhos, Pedro sempre se colocando nessa figura do principal discípulo. Obviamente, ele ouviu de Jesus coisas importantes, ele era sim um daqueles do círculo íntimo do Senhor Jesus, ele viu e presenciou muitas situações que nenhum dos outros presenciou. Mas, ao mesmo tempo, Pedro começa a se colocar diante do Senhor Jesus com um peso de responsabilidade em seus próprios ombros. Ele disse: Eu, Senhor, permanecerei contigo. Eu, Senhor, de maneira nenhuma vou negá-lo. De maneira nenhuma vou deixar o Senhor morrer. A gente vê em momentos, por exemplo, do Evangelho, que esse orgulho de Pedro faz com que Satanás use o próprio Pedro a ponto de Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Porque queria fazer com que Jesus não fosse em direção à cruz. Esse é um momento que acontece. Um outro momento, por exemplo, um pouco anterior a esse momento que nós lemos aqui, do fatídico momento onde Pedro nega o Senhor Jesus alerta Pedro dizendo: Pedro, Pedro, Satanás me pediu para peneirá-lo, mas eu roguei por você, para que Deus conserve a sua fé. Pedro foi alertado. Pedro foi alertado diversas vezes de algo que estava para acontecer. Olha, por exemplo, no texto de Marcos, capítulo 27, Marcos capítulo 14, verso 27, e Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então Pedro se levanta diante dos discípulos e diz a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Pedro puxa para si mais um momento essa responsabilidade. Mas Jesus lhe disse, o texto continua: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência. O texto deixa claro que Pedro continua dizendo: Senhor Jesus, o Senhor não me conhece. Jesus, você não sabe o que você está falando. Eu vou permanecer até o fim. Se esses aqui não permanecerem, eu vou ficar. E melhor, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. E ele continua dizendo, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Foi o que Pedro disse. E todos os outros diziam a mesma coisa, né? Os discípulos acompanham Pedro, porque Pedro se levanta. Eu imagino todo mundo olhando para Pedro assim: vixe, Pedro levou o nível lá em cima, eu vou ter que acompanhar Pedro então e dizer que eu vou morrer com o Senhor Jesus. E o texto que eu disse a vocês, irmãos, se encontra em Lucas 22, verso 31 a 32, onde Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. O Senhor Jesus alertou a Pedro diversas vezes durante toda essa jornada que nós fizemos aqui. Em todas as situações em Marcos, as 3 vezes que o Senhor Jesus prediz a sua morte, Pedro é que se levanta, indo contra esse momento onde Jesus fala sobre a sua morte. E aí, a gente viu o que aconteceu no texto que lemos. E eu quero refletir com os irmãos em 3 pontos a respeito do que aconteceu com Pedro. E o primeiro deles é que ele negligenciou a palavra de Deus. Porque ele negligenciou o que a palavra de Deus diz quando diz: o orgulho
precede a ruína. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Isso está relatado em Marcos capítulo 14, verso 54. Pedro, diante do seu fracasso no Getsêmani, ao não permanecer ao lado de Jesus, ao contrário, ao levantar a espada para matar aqueles que estavam ao redor de Jesus, e Jesus disse: Pedro, guarda a espada, porque quem luta pela espada morre pela espada. E naquele momento Pedro se viu fracassando naquelas promessas que ele havia feito a Jesus. Então, Pedro, de uma forma, e eu imagino, irmãos, talvez por orgulho, talvez pela própria honra, porque a sua palavra estava sendo colocada em jogo, Pedro vai, depois de Jesus, o acompanhando de longe. É interessante perceber isso. Nós sabemos pelo Evangelho de João que provavelmente Pedro estava junto com João aqui, mas Pedro e João, dos 12, são os únicos que acompanham Jesus de longe. Mas eu imagino que Pedro especificamente olhava para Jesus pensando: em algum momento eu vou ter a oportunidade de me consertar com o Senhor, de provar minha palavra, de provar minha fé, de provar que eu sou bom, de provar que Ele não sabe quem eu sou, que eu não sou igual a esses outros que fugiram. E eu imagino que Pedro tenha feito isso, talvez pensando em arrancar Jesus da mão do sinédrio, em lutar com quem precisasse lutar, mas ele pensava: talvez eu vou arrancar Jesus desse lugar, e ele vai ver que eu estou falando a verdade. Eu vou provar a minha fé para Jesus. Pedro acompanha Jesus não para morrer por ele, mas para provar a sua força a si mesmo. O interesse de Pedro, ao estar ali, era provar que ele conhecia a si mesmo, que ele tem poder, que ele tem força de vontade, que ele não é um fraco. Ele queria provar. Queria deixar claro que ele não era como os outros discípulos que fugiram, dispersaram. Mas, irmãos, nosso coração é enganoso. Nosso coração possui em si uma natureza ruim, pecaminosa, e deseja constantemente o mal. O Senhor disse, antes do dilúvio acontecer, Ele disse: os desígnios do coração do homem são constantemente ruins. Significa que o nosso coração sempre planeja o mal, busca a maldade. E nós, tendo o mesmo coração, irmãos, nos entendemos. Pode parecer ingenuidade pensar que a gente não conhece o nosso próprio coração e conhece o coração dos nossos irmãos. A gente conhece nesse nível comum. Todos nós buscamos a maldade, todos nós nos direcionamos a fazer o mal, todos nós buscamos o pecado. E nesse sentido, obviamente nós olhamos para Pedro e pensamos: de fato, o orgulho que Pedro tinha, talvez eu tivesse. Imagine se você, naquele lugar, sendo aquele que disse essas palavras ao Senhor Jesus, querendo provar a sua própria força para si, para os discípulos e para o próprio Senhor Jesus, o orgulho tomou o seu coração. Foi o que aconteceu com Pedro. E ele desprezou a palavra de Deus em Provérbios 16, verso 18, que diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede a queda. Pedro deixou com que o orgulho tomasse conta do seu próprio coração. A nossa humanidade é arrogante e gosta dos lugares de destaque. A gente gosta dos louvores, a gente gosta dos elogios, a gente gosta de ser colocado em pedestais por tudo aquilo que fazemos, em coisas que nós somos bons em que fazemos, mas gostamos de ser louvados pelos homens. Buscamos o aplauso das pessoas, buscamos o reconhecimento do nosso próximo. E isso pode se tornar uma armadilha, assim como se tornou para Pedro. Cuidado, meu irmão, com a arrogância do seu coração, com o orgulho, porque isso pode ser a sua ruína. O orgulho, o tempo inteiro, tenta tomar o nosso coração, e não importa a posição que você esteja. Talvez você pense: poxa, eu não tenho nada que eu possa me gloriar. Analise o seu coração. Peça ao Espírito Santo para que sonde o seu coração e perceba. Você verá que no seu coração não importa quem você seja, não importa a sua quantidade de dinheiro na conta, não importa o seu cargo na empresa que você trabalha, não importa a sua posição dentro da sua família, você sempre buscará lugares de destaque e o aplauso. Você sempre buscará
o orgulho. Porque, infelizmente, estamos infectados pelo pecado. E não seria diferente com Pedro. Cuidado com a arrogância e o orgulho, meus irmãos. Pedro foi avisado pelo Senhor Jesus. Mas aquela provação que Pedro passou foi necessária para quebrar aquele ego, para destruir a pedra. Pedro, a pedra, foi destruída pela maior pedra. Isso é muita doideira. Quando a gente para pensar nisso, nós percebemos de fato o que aconteceu aqui. Não cometa esse erro, meu irmão. Peça ao Espírito Santo para que sonde o seu coração. Que o Espírito Santo sonde o seu coração e o meu coração, para que não sejamos tirados pelo orgulho, para que não sejamos consumidos pela arrogância, para que não sejamos consumidos por esse pecado silencioso que se move sorrateiramente nas nossas vidas. E não importa a nossa posição, o orgulho sempre será uma tentação. Que o Espírito Santo guarde você, que você guarde o seu coração do orgulho. E esse foi um primeiro ponto onde Pedro não prestou atenção. O segundo ponto que nós podemos refletir a respeito da história de Pedro é como o valente se tornou o covarde. Como foi que o valente perdeu toda aquela força, todo aquele ânimo? E a gente encontra isso no verso de número 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E depois disso, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Nesse momento, Pedro talvez não esperava que ele fosse ser reconhecido em um lugar onde ele estava escondido, em um lugar onde ele estava de longe observando. Então Pedro foi provado em suas intenções, na sua fé e na sua perseverança. E aqui, irmãos, a gente consegue perceber um grande contraste entre a figura de Pedro, diante dessa afirmação dessa senhora, e a figura de Jesus que estava no sinédrio diante daqueles homens poderosos. Jesus se mantém firme em seu testemunho, em ser a verdade. Pedro nega Jesus. Pedro rejeita Jesus. Ele diz: nunca conheci, não sei o que você está dizendo, não sei quem é Jesus. E é muito nítido esse contraste entre a figura do Cristo firme e o Pedro covarde. O Pedro que dá um passo atrás. Aquele que era uma rocha, que parecia firme, se mostra agora um pedregulho, bem pequeno. E isso fica muito claro. Jesus, diante de homens poderosíssimos, disse: eu sou o Cristo. É verdade, é isso que eu sou. Mas Pedro caiu diante do seu próprio orgulho. Pedro se depara com o próprio pecado do seu coração. Eu acredito que nesse momento, quando Pedro diz essas palavras e diz não conhecer ao Senhor Jesus 3 vezes, ele deixa claro, evidente que não o conhece. Nunca o viu, nunca andou com ele, não sei quem é. Nesse momento, eu imagino o que estava passando na cabeça de Pedro. E, meus irmãos, nós sabemos como é o pecado. Nós, às vezes, conseguimos entender exatamente o que passava na cabeça de Pedro. Eu preciso poupar a minha própria vida. Eu preciso me preservar. Eu preciso conservar aquilo que eu tenho. Eu preciso conservar o meu reino. Eu preciso permanecer. Então, eu não conheço Jesus. Eu não sei quem é Jesus. Jesus, diferente de Pedro, estava ali dando a sua vida. Diante de homens poderosos, não negou o seu testemunho, ainda que aquilo significasse a morte. E é por isso que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Porque Ele não muda. Porque Ele é firme, verdadeiro. Porque Ele não perece diante dos julgamentos dos homens. Não. Pedro também negligenciou, irmãos, vigilância e oração. Se vocês se lembram, quando Jesus estava no Getsêmani, e Jesus se retirou
com eles para orar. Jesus ora durante 3 vezes e insistentemente coloca diante do Senhor aquilo que estava para acontecer. E pede para que os discípulos também o façam, para que permaneçam vigilantes e em oração. Mas todas as vezes, quando Jesus se retira e vai ver os discípulos, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Jesus se preparou para aquele confronto que haveria de acontecer. E Jesus permanece firme pela vigilância e pela oração que ele colocou sempre diante do Senhor. Estava preparado para enfrentar aquilo. Jesus, em sua humanidade, estava preparadíssimo para enfrentar o que havia de enfrentar. Pedro, não. Pedro não orou. Pedro não vigiou. Meus irmãos, isso ensina muito para nós. A importância de uma vida de oração constante e de vigilância constante. E, meu irmão, eu vou expandir para você esse conceito de vigilância. Muitas vezes a gente pode pensar assim, o que é vigiar? Eu vou dizer para você, é se fortificar, é estar preparado. E como nós nos preparamos? Através da palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus em seu coração, você pecará contra o Senhor. O Salmo 119 diz isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vigie através da dedicação à leitura bíblica. Assuma para si essas verdades da palavra de Deus. Assim como o Senhor Jesus, diante da tentação, ele lançava sobre Satanás a palavra de Deus. Você também precisa estar vigilante a partir da palavra de Deus. E uma vida de oração. Oração é comunhão com Deus. Se você não ora, você não vive uma comunhão com Deus, meu irmão. Oração é como respirar. Se você não ora, você não respira. Você morrerá. Você deve cultivar uma vida de oração. E eu sei dos desafios nos nossos dias, do que é separar tempo para a oração, meus irmãos. Eu falo isso com jovens sempre. Lá no sábado eu já falei isso com eles várias vezes. Eu falei, olha, eu entendo porque eu sei, eu vivi na minha carne, eu vivo isso na minha carne. Se todos os dias eu não separar um tempo para a oração, se eu não me levantar cedo, se eu não acordar mais cedo para separar um tempo de orar, eu não vou orar. Se eu não separar esse tempo, eu não vou ler a palavra de Deus. E se eu não fizer isso, eu morro. É isso que vem da videira verdadeira, é a oração e a palavra de Deus. Se nós não estivermos conectados a Jesus, nós morreremos. Não há vida fora do relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Preserve a vida de oração, meu irmão. Levante cedo se precisar. Não negligencie a leitura bíblica. Não negligencie a sua vida de oração, o seu relacionamento com o Senhor. É isso que vai te fortalecer para momentos de dificuldade. É isso que vai permanecer em você, que vai fazer com que a sua fé permaneça firme diante de qualquer circunstância. Porque sabe o que é isso, meus irmãos? O ato de vigiar e orar é um ato de dependência de Deus. Nós dizemos, Senhor, na minha força humana eu não consigo. Por isso eu estou aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor, ajuda-me. Fortaleça a minha fé. Assim como o Senhor Jesus disse, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Persevere em uma vida de oração. Se dedique a uma vida de vigilância. E isso deve ser constante. Pedro, infelizmente, negligenciou isso. E o terceiro ponto, meus irmãos. Pedro se vê, então, como o pior dos pecadores. Olha o verso de número 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: e antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Pedro percebe agora as densas trevas que se acumularam sobre si. O peso daquele pecado. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma expansão desse entendimento do texto, porque Pedro faz 2 coisas. Pedro começou a praguejar e a jurar. E a palavra praguejar no grego, ela é amaldiçoar. E Pedro não estava praguejando a moça que estava falando que ele era Pedro, que ele era o discípulo, que ele era o discípulo nazareno. Ele estava praguejando a Jesus. Meus irmãos, o discípulo que fazia declarações de amor fortes
ao Senhor Jesus é aquele que diz: eu não sei quem é esse homem. Eu não sei quem é esse homem. E usa palavras de maldição sobre Jesus. Meus irmãos, enquanto Jesus estava no sinédrio diante de um julgamento injusto, Jesus também foi colocado no julgamento por Pedro. E Pedro disse: eu não conheço esse homem, eu rejeito esse homem. Eu não sei quem ele é, ele pode morrer. Ele pode ser entregue nas mãos de quem quiser, porque eu não tenho parte com ele. E não somente amaldiçoa, mas como também jura. Deixa claro, dizendo: esse é um verdadeiro testemunho. Qualquer coisa disso é falso testemunho. Pedro peca de uma forma profunda. Se entrega às trevas, se entrega ao pecado. Amaldiçoa Jesus e jura dizendo esse ser o verdadeiro testemunho. Profundo. Pedro então morde a isca que Satanás estava colocando para si. E se torna um homem terrível diante de si mesmo e daquilo que nós lemos no texto. Mas nesse momento, meus irmãos, o texto declara para nós que Pedro se lembra das palavras de Jesus. E o outro evangelho, o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas nos relata um momento mais peculiar ainda, que quando Jesus está saindo, existe uma troca de olhares. O que você pode imaginar que aconteceu nesse momento de troca de olhares entre Jesus e Pedro? Muita coisa passou pela mente de Pedro. Lucas nos relata isso. Pedro então, o texto diz, caindo em si. Isso é muito importante, meus irmãos. Pedro percebeu o contraste do seu pecado, da profundeza do seu pecado, da devassidão do seu pecado, do pior que havia nele. Ele percebeu o contraste entre isso e o Senhor Jesus. Entre o santo Senhor Jesus. Entre aquele que estava pronto a dar a sua vida por outros. Quando ele percebe isso, ele se lembra do amor de Jesus, da firmeza de Jesus, do testemunho verdadeiro de Cristo. E é interessante que o texto aqui não nos relata isso, mas nós sabemos que Pedro se arrependeu. Mas uma coisa que nos deixa claro que isso aconteceu é que Pedro cai em si. Ele é retomado a sua consciência, ele percebe o que ele havia feito. E aí, nós sabemos pelo texto que muito em breve Jesus irá se encontrar com Pedro após a ressurreição e restaurá-lo. Mas é importante percebermos que o Senhor Jesus é quem conservou a fé de Pedro e o restaurou. Meus irmãos, eu quero fazer 4 aplicações a respeito desse texto profundo e pesado que nós acabamos de estudar. A primeira delas: quão profunda e vergonhosamente um grande santo de Deus pode cair. Eu quero lembrar você, meu irmão, o pecado de Pedro não pode servir para nós como, por exemplo, vou olhar para Pedro e dizer: nossa, Pedro foi péssimo aqui. Pedro falhou miseravelmente aqui. Nossa, se fosse eu no lugar de Pedro, eu teria feito diferença. Talvez eu não teria ido onde Pedro foi. Talvez eu não tivesse dito o que Pedro disse. Mas eu quero lembrar você que esse texto nos lembra e está aqui por isso. Pedro, nesse momento, quando o Evangelho de Marcos é escrito, Pedro já era um grande líder da igreja. Um apóstolo que pregava, que ensinava de forma maravilhosa sobre Jesus e o testemunho do Evangelho. Mas Marcos fez questão de colocar isso aqui, para nos lembrar que até os santos homens de Deus podem cair vergonhosamente. Isso revela como a luta contra o pecado deve ser verdadeira e ser levada a sério nas nossas vidas. Você deve levar a sério a batalha que você trava contra o pecado. Não negligencie isso. E eu me lembro muito do que Deus disse a Caim, antes que Caim matasse ao seu irmão. Ele diz isso em Gênesis capítulo 4, verso 7. Eis que o pecado está à porta, à sua espera, e o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O pecado está à nossa porta, meus irmãos. Não existe nenhum de nós aqui que está isento de fazer o que Pedro fez. Cuidado. Não negligencie essa realidade. Se lembre da palavra do Senhor. Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Cuidado, vigilância, oração, o tempo inteiro.
E isso vale para qualquer um de nós, meus irmãos. Essa batalha é nossa, nós enfrentamos o pecado todos os dias. Se nós não vigiarmos e orarmos, seremos tomados. Vigie, viva a sua vida de forma santa. Não negligencie essa realidade. Não pense que você é bom. Não pense que você consegue suportar em si mesmo o peso. Não pense que você é o seu próprio Salvador. Não pense, eu consigo. Corra logo para o altar do Senhor e coloque diante dele a sua própria vida. Não negligencie isso. Segundo ponto de aplicação, meus irmãos. Uma pequena tentação pode levar um santo a uma grande queda. E eu quero lembrá-los que o que fez com que Pedro negasse Jesus não foram os homens poderosos do Sinédrio. Uma senhora, uma mulher que estava do lado de fora, uma serva do sacerdote, reconheceu Pedro, e a Bíblia não deixa claro para nós que aquelas palavras dela, para ele, eram hostis, como se, por exemplo, você é um daqueles, você deve ser morto como ele. Não, ela simplesmente o reconhece. Algo que talvez parecia pequeno diante de Pedro, mas o conduziu a uma queda terrível. Isso mostra para nós que qualquer tentação é uma tentação que pode nos conduzir à queda. Não importa o quanto você pense que ela é pequena. Não importa quanto você pense que essa brecha que se abriu seja pequena. Irmãos, e é interessante que a engenharia me mostrou muito disso ao longo da vida. Uma barragem não se rompe com um grande buraco. São pequenas fissuras. Porque se a água não tiver um caminho, ela criará um caminho para si. E a água vai fluir. E a barragem então estoura. E a gente só se assusta quando ela já rompe. Mas, meus irmãos, começa de pouco em pouco. Cuidado com as pequenas coisas que você negligencia na sua vida. Cuidado com os pequenos pecados que você negligencia na sua vida. Cuidado com as pequenas tentações que você ignora. Cuidado. A sua queda pode ser grande. E é ruína. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz também que um pouco de fermento leveda toda a massa. Pouca coisa é necessário. E uma pequena faísca pode produzir um fogo imenso. Irmãos, não negligencie isso. Terceiro ponto. Todo desvio impõe aos crentes uma profunda tristeza. Isso é evidenciado aqui, meus irmãos, o verdadeiro cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ainda que caia, será conduzido à profunda tristeza por aquilo que cometeu. E nós vemos isso evidenciado em Pedro. Você consegue imaginar o que passava na cabeça de Pedro quando ele cai em si? Ele pensa, eu andei com Jesus durante 3 anos, Jesus curou minha sogra, Jesus me impediu de morrer afogado no mar, Jesus me mostrou a si mesmo glorificado. Como eu pude ter negado o meu Senhor? E a Bíblia diz que ele chora amargamente de tristeza. Irmãos, aqui tem uma grande diferença entre ele e Judas. Pedro se arrepende profundamente. Pedro então se lamenta pelo seu pecado. E não há nos nossos dias lamento pelo pecado. Talvez você tenha lamentado pouco pelo seu próprio pecado. Talvez você tenha considerado uma falha. Essa falha aqui é pequena. Eu sei que Deus me perdoa. Está tranquilo. Meus irmãos, deve vir sobre nós lamento pelo pecado em qualquer espécie. De qualquer tipo. Quando nós pecamos, nós ferimos a santidade do nosso Senhor. Um Deus que é santo, que nos fez santos, que nos chama de santos e justos. Como que pode nós ferirmos a santidade desse Deus, a honra desse Deus? Tão maravilhoso, tão amoroso, que se entregou por nós. Qualquer pecado é uma ofensa infinita, eterna contra um Deus eterno. Não pense que o seu pecado, por menor que seja, é pequeno demais. Portanto, que nós lamentemos pelos nossos pecados. Que sejamos tomados de profunda tristeza por aquilo que pecamos contra Deus e contra o nosso próximo, que é também imagem e semelhança do nosso Deus. Que nós possamos lamentar pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz, tira esse riso do rosto de vocês e comecem a chorar.
chorar pelos pecados de vocês, chorar pelos pecados da nação de vocês. Nós precisamos nos arrepender. Que o Espírito Santo nos traga arrependimento, meus irmãos, em todo tipo de pecado. Que o Espírito Santo possa conduzir você a um lugar de arrependimento. Não importa qual seja o pecado, não importa o quão grande você o considera, mas que você viva isso. Porque, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É melhor você se entristecer pelo seu pecado. É melhor você se arrepender, lamentar e chorar amargamente por aquilo que você tem cometido contra o Deus eterno, porque isso produzirá arrependimento em seu coração. E isso produz em nós salvação, meus irmãos. A esperança está no arrependimento, está no quebrantamento do nosso coração, está em termos a certeza de que nós ferimos um Deus santo, de que nós desonramos aquele Deus que merece toda a honra. E que assim nós possamos vivenciar a graça desse Deus gracioso sobre nós. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós nos humilhamos a Deus, aí sim Deus nos exalta. Mas não em nós mesmos, meus irmãos, nos exalta em Cristo Jesus. Nossa exaltação não é terrena. Nossa exaltação se encontra no corpo glorificado de Cristo, que muito em breve voltará e nos transformará um corpo segundo o seu e fará algo maravilhoso. Contemple a graça de Deus mesmo diante das suas falhas, fracassos e pecados. Que Deus te conduza a todo arrependimento para que você desfrute disso. E por fim, meu irmão, a última aplicação, que é importante num texto como esse. Talvez a gente pense assim, o centro desse texto é Pedro. É Pedro que está no centro de tudo que está acontecendo aqui. Não. Não tire os seus olhos do Cristo. Jesus é o foco. Sabe por quê, meu irmão? Esse texto fala da experiência de Pedro. Mas eu vou listar para vocês o que realmente fala sobre Jesus. Fala sobre a firmeza de Jesus diante da adversidade que enfrentou. Fala da verdadeiro testemunho de Jesus diante de homens poderosos. Fala que a palavra de Jesus nunca falha, porque ele mesmo disse a Pedro: Pedro, você me negará. E mais uma vez essas palavras se cumprem. Fala também que Jesus, em seu amor, nos conduz à restauração. E esse amor nos conduz à restauração por meio da sua morte. Todo esse processo onde Cristo estava passando, nos lembra: não tire os seus olhos de Cristo Jesus. Não perca Cristo de vista. Não olhe em um segundo sequer para o lado, para a direita ou para a esquerda. Permaneça com os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É na força dele que nós vivemos. É nele que nós existimos, nos movemos. E seremos para sempre. É nele. É em Jesus. Portanto, não perca Jesus de vista. Ainda diante das suas adversidades, diante ainda dos seus pecados, tenha a certeza de que a morte dele, o sangue de Jesus, é suficiente para te perdoar os pecados. Desfrute disso, meu irmão. Mas que você viva uma vida de vigilância, de oração, de constância no Senhor, se lembrando da sua palavra e confiando única e exclusivamente no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos a sua palavra. Deus, que o Senhor transforme a nossa vida, que sejamos, Deus, mais parecidos com o Senhor. Perdoa, Pai, quantas vezes nós somos como Pedro, Deus. Negamos o Senhor diante dos homens. Negamos o Senhor diante da obscuridade, Senhor, do nosso próprio pecado. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Que o Teu sangue nos cubra, Pai. Que o Senhor nos restaure, Deus. Que sejamos tomados por arrependimento genuíno e verdadeiro, conduzido pelo Seu Espírito. Senhor, conduza os Teus filhos a um verdadeiro arrependimento. Dos pecados que estão ocultos, Senhor. Daqueles pecados que são considerados pequenos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza a uma vida de santidade, de constância diante do Senhor. Que o Seu Espírito conduza os Teus filhos na Sua palavra, para uma vida de oração, de vigilância, Senhor. Que eles sejam, Pai, instigados a essa vida. Que o Senhor possa gerar isso no coração deles, uma fome e sede pela justiça do Senhor, Pai.
Porque a tua palavra diz que seremos satisfeitos e encontramos satisfação plena no Senhor Jesus e na sua justiça. Encontramos plena satisfação na obra redentora de Cristo naquela cruz e nesse sangue que nos lava de todo o pecado, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor, que possamos permanecer de pé diante das tentações, Senhor. Fortalece os teus filhos, fortalece os jovens, fortalece as mulheres, os homens, os casais, Senhor. Fortalece as famílias, as crianças, Senhor. Que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E que nunca se aparte de nós a tua palavra. Que nunca se aparte de nós a direção do seu Espírito, mas que vivamos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.